Então, gente, bom dia, né? Na aula de hoje a gente vai adentrar na menina dos olhos da disciplina de Estrutura, Funcionamento e Gestão, que é a nossa atual LDB. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá dando para ver sim, Thaís. Sim. A atual LDB é a Lei 9394, ela foi promulgada em 1996. Eu acho que vocês conseguiram perceber ao longo das últimas aulas como que foi sendo construída a política educacional, a legislação educacional do Brasil. Antes dessa LDB, que foi o que a gente falou nas nossas aulas anteriores, a gente teve a LDB de 61 e a LDB de 1971. A atual LDB, para a gente poder pensar o que significa essa LDB, é importante que a gente pense o contexto em que essa LDB ela vai surgir. A atual LDB, nos anos 80, deixa eu colocar o celular no silencioso, gente, a gente vê que o Brasil começa a sair da ditadura, do regime de ditadura militar e caminha para a construção de um regime político democrático. Então, com essa questão da redemocratização no Brasil, a gente vê que vão ocorrer uma série de debates sobre novos caminhos para N políticas públicas e ações que se dão no âmbito do Estado. A atual LDB ela começa a ser debatida nesse âmbito do processo de redemocratização do Brasil. Democratizar o Brasil, o país ser gerido de uma outra forma, fez com que se pensasse em novas possibilidades de se conduzir a educação. Antes da LDB, foi promulgada a Constituição, nossa atual Constituição é de 1988. Vocês já viram em aulas anteriores que ela tem um capítulo exclusivo, um capítulo em que ela fala da... Bom dia, Valéria. Um capítulo que ela fala da educação. É o texto de todas as constituições que a gente teve até hoje que mais se dedica ao assunto. E antes que essa parte da Constituição que fala da educação ela fosse publicada, houve uma grande mobilização da comunidade brasileira para se pensar e refletir que tipo de tratamento que queria-se que a educação recebesse na nova Constituição. Consequentemente, isso caminharia para impactar o que aconteceria na LDB. Então, em 1986, ocorre a 4ª Conferência Brasileira de Educação. Entre os pontos de pauta dessa conferência, houve debate e proposição de educadores de várias partes do Brasil, de diferentes níveis e modalidades, sobre os rumos que se queriam que a educação brasileira deveria tomar. E uma coisa que saiu de ponto comum dessa conferência é que deveria ser competência da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Desse congresso saiu um documento que se chama Carta de Goiânia, e essa Carta de Goiânia ela foi quase que totalmente incorporada à Constituição. Então, o texto que a gente vê na Constituição, que fala sobre educação, ele parte de reflexão da categoria de pessoas que pensam a educação. Então, antes mesmo de que fosse promulgada a atual Constituição, já sabia-se que ia se incorporar o texto da Carta de Goiânia na Constituição, já se começa todo um movimento da ala educacional em torno da construção de uma nova LDB. Antes da gente discutir a LDB, alguém tem noção como que tramita uma lei no Brasil? Como que é o trâmite das leis do Brasil? Eu não tenho, não. No Brasil, nossa forma de organização política, a gente tem 2 câmaras em Brasília, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, os projetos de lei, na maioria das vezes, eles começam a tramitar ou no Senado
ou na Câmara dos Deputados. Muitas vezes ocorre na Câmara ou no Senado. Então, se um projeto ele começa a tramitar, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ele passa numa série de comissões. Vocês já devem, na questão política agora, ter visto falar em Comissão de Constituição e Justiça, a Câmara da Comissão de Educação. Então, esse projeto começa a tramitar na Câmara dos Deputados, ele passa por essa série de comissões, depois ele é aprovado na Câmara dos Deputados. Feito isso, ele segue para o Senado. O Senado ele vai ser o órgão revisor do projeto que correu na Câmara dos Deputados. Então, no Senado, esse projeto pode sofrer alterações, pode ser aprovado na íntegra, pode ser incorporado alguma emenda. Depois que passa desse projeto para o Senado, esse projeto ele volta para a Câmara dos Deputados. Aí a Câmara dos Deputados faz a deliberação final. Só assim, começa na Câmara, vai para o Senado, retorna para a Câmara, é encaminhado para o presidente da República. Aí o presidente faz a sanção da lei e a lei é publicada no Diário Oficial da União. O presidente, quando recebe uma lei do Senado, ele pode tanto aprovar essa lei na íntegra ou vetar algum artigo, fazer algum veto nesse projeto de lei. Quando o presidente faz vetos, esse projeto retorna, no caso, que eu estou dando um exemplo para vocês, para a Câmara do Deputado, para a Câmara dos Deputados, e a Câmara pode julgar se vai ou não manter o veto dado pelo presidente. Então, só assim, depois de todo esse processo, é que uma lei é aprovada. E uma lei ela pode começar a tramitar pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. O exemplo que eu expliquei para vocês aqui, eu tomei como se esse projeto começasse pela Câmara dos Deputados. Mas se esse projeto começar no Senado, ele corre em todas as câmaras do Senado, depois ele vai para a Câmara dos Deputados para revisar, faz-se o mesmo processo. Pode, enquanto o projeto, por exemplo, surge na Câmara dos Deputados, vai ser o Senado que vai revisar. Se surge no Senado, vai ser a Câmara dos Deputados que vai revisar esse projeto. Ele segue para a sanção presidencial, ocorrendo os vetos, ele retorna para casa para ver se mantém os vetos ou não, para só assim essa lei ser promulgada. Como os projetos eles podem iniciar ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, às vezes pode acontecer que na Câmara dos Deputados está correndo um projeto que tem o mesmo tema de um projeto que está correndo no Senado. Isso pode acontecer de acordo com a nossa legislação. No entanto, nesse caso, fica válido o projeto que for primeiro aprovado e sancionado. Pode acontecer, por exemplo, da Câmara dos Deputados está discutindo um projeto que fala sobre auxílio para aquisição de equipamentos e internet para os alunos das escolas públicas durante a pandemia. O Senado está com um projeto muito parecido sobre esse tema. Vai ser válido o projeto que for aprovado primeiro, até porque não justifica serem aprovados dois projetos sobre o mesmo tema. Vocês conseguiram entender como é que funciona essa tramitação da lei que eu entro pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado? Entendi, sim, Thaís. Tranquilo, Thaís. Tranquilo? Então tá. Então, guardem esse movimento aqui, que daqui a pouco vai ser muito importante para vocês entenderem a questão da nossa atual LDB. Então, a gente viu que nós tivemos o movimento da Carta de Goiânia. Então, a ANPED, gente, eu esqueci o que significa ANPED. É a Associação Nacional não sei dos Profissionais da Educação. Ai, gente, esqueci que é ANPED, perdoa. O Demerval Saviani, que já é figura conhecida de vocês, ele foi convidado pela ANPED. Todo ano a gente tem uma conferência nacional da ANPED, é um congresso muito famoso na área de educação, diga-se de passagem, caríssimo. Não sei por que a ANPED cobra tão caro na mensalidade. Isso, de certa forma, atrapalha a divulgação. Esqueça o meu desabafo. Demerval Saviani, ele foi convidado pela ANPED para ministrar uma conferência sobre os rumos que poderia se ter uma LDB no contexto de redemocratização. Dessa conferência do Saviani, sai a ideia deles fazerem uma revista da ANDE, tendo como tema central a promulgação, a construção de uma nova LDB. O Demerval Saviani ele vai ser tanto o organizador desse número da revista, como ele vai ser autor de um texto
um texto que ele vai trazer o contexto histórico sobre o que é sistema de ensino, que a gente viu em aulas anteriores, a justificativa para o texto e uma proposta com algumas diretrizes. Esse texto do Saviani vai ser o anteprojeto da LDB de 1996. Então, em 1988, assim que a Constituição é promulgada, que a LDB ela tem que estar, o conteúdo dela tem que estar de acordo com o que está na Constituição, promulga a Constituição, um deputado mineiro vai lá e protocola esse texto do Saviani como um anteprojeto da LDB. Todavia, no entanto, entretanto, nem tudo são flores no Brasil. Esse próprio deputado que protocolou o texto do Saviani, ele vai propor, logo em seguida que ele protocola, mudanças no texto. Então, isso foi feito no final de 88 e em 89, o presidente, que no caso era o Sarney, ele constitui um GT, que é um grupo de trabalho, para pensar essa nova LDB e refletir sobre esse texto base desse anteprojeto que sai do texto do Saviani. E são indicados para a comissão Florestan Fernandes, que na época era deputado do PT, e o Jorge Age, que era um senador, senador não, gente, que era um deputado baiano, que é o relator. Esse aqui da primeira foto é o Jorge Age e o de baixo é o Florestan Fernandes. Nesse processo de que esse anteprojeto da LDB ele começa a tramitar na Câmara, foram protocolados 7 projetos completos com mudanças sobre esse texto, 17 projetos tratando de pontos específicos do texto original e 978 emendas parlamentares. O Jorge Age, que foi o relator desse primeiro texto da LDB, que vai trabalhar nas modificações do texto do Saviani, ele foi um cara que a construção do texto da LDB foi os pensadores da educação no período já haviam tido uma certa vitória com a Constituição e acreditavam que a LDB ia ser da mesma forma. Então, houve um número incontável de sugestões para o texto dos mais variadas fontes e locais. Além disso, Jorge Age ele percorreu o Brasil participando de uma série de eventos na área de educação. Ele ouviu mais de 40 entidades e instituições para fazer a relatoria. E talvez tenha sido um dos processos mais democráticos e abertos para a elaboração de uma lei de educação no Brasil. E em 1990, esse texto, que é a base do texto do anteprojeto do Saviani, mas as modificações que o Age ouviu ao longo do Brasil, ele passa na Comissão de Educação, Cultura e Desporto e, depois de algumas negociações e reescritas, ele se torna o que a gente chama do substitutivo Jorge Age. Esse substitutivo do Jorge Age, o Saviani, ele vai fazer uma leitura desse texto. Nesse livro aqui do Saviani, acho que está até aqui, tá aqui. Ele traz todos os textos originais. Ele traz a proposição dele, a proposição do Jorge Age e as outras proposições que a gente vai falar em aula. É muito interessante a gente analisar para a gente ver como que o projeto de educação é encarado. O Saviani vê como por um ponto positivo a abrangência de uma lei que tenta englobar toda a educação do Brasil, a tentativa de se configurar um Sistema Nacional de Educação, apesar de não ser um Sistema Nacional de Educação tal qual a gente viu que o Saviani classifica como isso, regulamentação da pré-escola, porque anteriormente, hoje a gente sabe que a criança ela vai para a educação infantil e é uma parte do processo de escolarização dela. Antes da atual LDB em vigor, isso não acontecia. A pré-escola, ela se encaixava numa modalidade que se chama cursos livres, que são cursos que podem ser organizados sem fiscalização do Estado. Então, vocês imaginam o caos que era. Uma série de avanços no ensino médio, a possibilidade de redução de jornada para o aluno trabalhador que cursa curso noturno, de sair um pouco mais cedo do trabalho para poder estudar. A gente tem a instituição de salário creche, que são recursos que passam a ser utilizados na educação infantil, de salário educação, que vai para o ensino médio,
E, além disso, o substitutivo do Jorge Reis, ele delimita o que pode ser considerado ou não despesas com manutenção do ensino. Como pontos negativos, o Serviani critica o conceito que o Sistema Nacional de Educação ganha, o Conselho Nacional de Educação, Fórum Nacional de Educação como órgão consultivo e não deliberativo, a existência de um Conselho Nacional de Formação Profissional, porque antes da LDB de 96, gente, a formação de cunho profissionalizante, ela não ficava no âmbito do MEC, ela ficava no Ministério do Trabalho, tá? O Serviani, ele fala da necessidade de que o Brasil construa uma cultura de educação, uma cultura superior. Essa cultura superior seria de modo que a universidade ela não ficasse somente restrita à oferta dos cursos superiores, que ela também abrisse espaço para a população, para que a grande massa também tivesse acesso a uma parcela do conhecimento que a universidade produz, mesmo sem se fazer um curso superior, tá? Fala de educação à distância, critica a questão da existência do professor horista e ainda a previsão de recursos para as escolas particulares. Esse substitutivo do Jorge Reis, ele tramita até 1993. No entanto, nesse meio tempo da tramitação, surgiu no Senado um projeto que falava sobre o ensino superior. Esse projeto, assim que ele foi protocolado, eles barraram. Aí, vocês vão começar a ver no jogo alguns nomes que talvez vocês conheçam. O Jorge Reis, ele fez, no evento de educação, um acordo público com o Marco Maciel. O Marco Maciel faleceu tem poucos dias, ele foi o vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso. Nesse momento, Marco Maciel, não sei se ele era senador ou ele era deputado. Ele era senador. Marco Maciel fez, mediante a esse protocolo de um projeto de educação, Jorge Reis e Marco Maciel fizeram um acordo público de que não haveria nenhuma votação de qualquer matéria na Comissão de Educação do Senado relativa à educação antes que o projeto da LDB desse entrada, porque a LDB ela começa a circular na Câmara dos Deputados. Lembre que a forma como uma lei circula no Brasil, pode haver uma lei de mesmo conteúdo circulando no Senado e vai valer correr mais rápido. Então, com medo de que todos os esforços que tinham sido feitos para pensar a LDB fosse por água abaixo, eles firmaram esse acordo. No entanto, 2 anos depois desse acordo público, o quadro político muda e é protocolado no Senado um projeto de LDB diferente. E quem que é o autor do projeto da LDB diferente? O Marco Maciel, juntamente com Darcy Ribeiro. E quem que vira relator desse projeto? Fernando Henrique Cardoso, que na época era senador. Guardem esses nomes. Então, a gente tem um projeto de LDB de de construção coletiva, que é o substitutivo do Jorge Reis, e entra na parada um projeto escrito pelo Darcy Ribeiro. Dúvida, perguntas, gente, alguma colocação? Já conseguiram? Tem alguns nominhos aí que são familiares para vocês? Tranquilo, Thaís. Tô achando tranquilo também, Thaís. Então tá. Daqui a pouco vocês vão ficar mais indignados. Aí, gente, o projeto do Darcy Ribeiro era um projeto totalmente diferente da essência do projeto do Jorge Reis. O Darcy Ribeiro desconsidera essa questão da existência de um sistema de ensino. Isso é um tema que vai ter muito debate no Brasil. Ele propõe uma educação básica de 5 anos, um ginásio de 5 anos e retorno dos exames de madureza para certificar a educação de jovens e adultos. E ele alegava que o projeto proposto engessava a educação e ele queria desengessar a educação. No entanto, quando você lê o texto da proposta do Darcy Ribeiro, você vê que o texto ele vai muito de acordo com as conveniências do círculo das escolas particulares, dos donos das redes de ensino. E esse projeto do Darcy Ribeiro, ele foi totalmente influenciado pelo Collor e ele contou com a assessoria direta do primeiro escalão do Ministério da Educação do governo Collor. Enquanto um projeto nasce do Saviani, de discussão de toda uma comunidade, o outro nasce dentro do âmbito de um governo do governo do Fernando Collor de Mello. Aí, gente,
começam os bafafás. O Darcy Ribeiro, ele vê que vai ter uma mudança no regimento e tenta acelerar a aprovação do projeto dele. De acordo com esse novo regimento, as comissões temáticas, que é a comissão, por exemplo, de Educação, de Constituição e Justiça, poderia dar a decisão final e não passava pelo plenário, ia direto para outra instância que iria verificar o projeto. Dessa forma, com essa brecha legal, o que o Darcy Ribeiro ia conseguir? Que nessa brecha ele fizesse que o projeto dele fosse aprovado nas câmaras e acelerasse, de modo que o projeto do RAJ ficasse de lado. Ele teve esse projeto dele aprovado, no entanto, nós tivemos uma parcela de senadores que foram contrários a esse movimento do Darcy Ribeiro e que conseguiram um número de assinaturas no abaixo-assinado para que esse documento ele fosse levado a plenário. Aí o Darcy ele tenta articular um pedido de urgência do projeto dele, só que nesse contexto todo, o Darcy Ribeiro tem um projeto ligado ao governo Collor. Só se vocês lembram da história, o Collor ele sofreu impeachment e assumiu o governo o Itamar Franco. O ministro da Educação do Itamar Franco, ele já discorda totalmente do projeto do Darcy Ribeiro. Ele já é mais favorável ao projeto do Jorge Reis. Então, com isso, tem uma articulação política louca, ferrenha, e eles conseguem fazer com que o texto do Darcy não seja votado na Câmara e volta o texto do Raj para a parada. Aí a gente vê que esse substitutivo do Raj ele retorna, no entanto, o substitutivo do Raj ele cai numa comissão, no caso a Comissão de Finanças e Tributos, e cai para a relatoria de uma deputada que se chama, não sei se vai ver ainda, Sandra Cavalcante. E essa mulher enrola. Ela falava que era favorável ao LDB do Raj, mas não saía de cima do muro. E nesse período, não sei se isso é válido ainda, existiu o quê? Por exemplo, o projeto começa a correr no governo do Itamar Franco. Esse projeto ele tinha que passar internamente na Câmara ou dos Deputados ou dos Senados durante essa legislatura. Se isso não acontecesse, o projeto era engavetado. E o projeto do Raj estava na beirada de ser engavetado. E o ministro do Itamar Franco era favorável ao LDB do Raj. Então tem toda uma loucura para que esse projeto do Raj ele fosse aprovado. Tanto que essa relatora, ela propõe 25 emendas no texto original, para que eles não perdessem a essência do texto. Esse substitutivo, ele é aprovado com unanimidade e segue, então, para o Senado. Aí, no Senado, a gente vai ter um relator do Senado do projeto, que é o Cid Saboia, que vai gerar o substitutivo Saboia. Aí, vocês pensam comigo. A LDB do Raj está garantida. A tramitação da nossa atual LDB passou por 4 presidentes distintos. O primeirinho aí, Sarney. O Sarney, ele cria o GT, que coloca o Raj e o Florestan Fernandes à frente. O Collor, ele propõe um projeto paralelo de LDB, que é o projeto do Darcy Ribeiro. O Itamar Franco, com o impeachment do Collor, assume, ele vai ter um ministro da Educação que é mais favorável ao texto do Raj, só que o governo do Itamar Franco vai terminar sem que o projeto da LDB do Raj tramite como todo. Aí entra em cena Fernando Henrique Cardoso. Quem que é o vice do Fernando Henrique Cardoso? Vocês lembram aí quem que é o vice do Fernando Henrique? Quem que foi o primeiro relator da LDB do Darcy? Gente, vocês não estão lembrando? Quem que foi o vice do Fernando Henrique Cardoso? Gente, que bom. É o Marco? O Marco Maciel foi vice. Quem que escreveu a LDB junto com o Darcy Ribeiro? O Marco Maciel. Qual LDB vocês acham que o governo do Fernando Henrique vai trabalhar a favor? A do Raj ou a do Darcy? A do Darcy. Exatamente isso, doutor.
exatamente isso que acontece. Então, isso que eu já até falei. Quando o Fernando Henrique ele assume o poder, o Fernando Henrique é um governo um governo de direita, apesar do Fernando Henrique ser da sociologia, assim como o Darcy Ribeiro, um antropólogo muito renomado no Brasil pelos estudos dele. Eles vão ser contra a proposição do Reich, que é um texto que, de certa forma, é um texto mais progressista. Eles são mais favoráveis a um texto mais conservador. E uma coisa que deu uma briga ferrenha era essa questão do Sistema Nacional de Educação. O texto do Jorge Reich, ele tenta falar na construção de um Sistema Nacional de Educação. Já o texto do Darcy é totalmente contrário a se falar em um Sistema Nacional de Educação, tal qual pauta o Saviani, a importância e tal, porque para ele um Sistema Nacional de Educação engessa. Como se coloca que o Darcy, ele vai nesse projeto da LDB, assim como o Fernando Henrique, por aí vai, ser muito favorável à perspectiva das escolas particulares, das redes particulares de ensino. Isso vai influenciar muito nas mudanças, nas emendas que a LDB recebeu. Então, se eu crio um Sistema Nacional de Educação, a gente vai ter a União legislando e as escolas particulares sem a liberdade. Elas têm uma certa liberdade para conduzir, mas uma liberdade que tem que ser apoiada nas diretrizes e bases nacionais. Isso era a morte para o pessoal da dona das escolas particulares. O texto do Darcy Ribeiro, ele tramita no governo do Fernando Henrique, que é um governo de centro-direita e conservador. Quando o Fernando Henrique ele retoma ao poder, veio com ele para o MEC alguns nomes que ajudaram na construção do texto da LDB do Darcy. O Darcy Ribeiro ele assume a Câmara de Constituição e Justiça, e para barrar o texto do Raj, ele fala que o texto do Raj, que virou o substitutivo Saboia, que era um texto inconstitucional, faz toda uma manobra regimental que considera esse texto, que começou com Saviani, passou por Raj, sofreu emenda e virou Saboia, em um texto inaproveitável, e com isso ele tira do bolso, esse texto aqui é uma porcaria, mas eu tenho aqui, ó, meu textinho da LDB. E nisso o texto do Darcy Ribeiro vai incorporando emendas de modo que se tentasse atenuar a resistência e mal-estar que todo esse bololote causou. Então, o resultado do fritar de ovos é o qual que a gente vê que a lei do Darcy foi aprovada, é a nossa atual LDB. A nossa atual LDB é muito pautada no que se queria na época. O governo de Fernando Henrique, do Marco Maciel, Darcy Ribeiro e as instâncias privadas de ensino. É totalmente diferente do projeto inicial que parte do Saviani e do Raj, é apoiado na política do Fernando Henrique e atende à expectativa dos empresários do ensino. Para vocês terem uma ideia, enquanto a LDB estava em votação, existia... Quando a gente começa a estudar LDB, vocês vão ver que existe a classificação de faculdades, institutos, centros universitários e universidades, quando a gente fala de ensino superior. E eles queriam colocar inicialmente a exigência de que, para que uma instituição virasse universidade, ela deveria ter a maioria do corpo docente composto por mestres e doutores. Na época da votação, o nome da Unip, se não me engano, se ele era deputado ou senador, pergunte, ele era um político, e ele começa a fazer um lobby, e o ACM, avô, o Antônio Carlos Magalhães, ele faz a mudança de que cai essa questão de doutor e mestre para ser apenas especialista. Para você dar aula no ensino superior, você tem que ter obrigatoriamente o título de especialista. Mas por que isso? O que é mais caro? O mestre e o doutor, querendo ou não, uma mão de obra mais especializada. O pessoal da rede privada, olha isso aqui, ó. O que é mais caro você pagar? O que é mais caro para você manter? Um mestre, um doutor ou um especialista? Quem que você encontra em maior quantidade no mercado para trabalhar? Um especialista ou um mestre e um doutor?
Então, foi na base do lobby um dos exemplos de atender as expectativas do empresariado do ensino. E é engraçado que, por fim, a LDB, depois de tramitar, ela foi aprovada sem nenhum veto do Fernando Henrique. Por que será que ela foi aprovada sem nenhum veto? Então, gente, com o fritar dos ovos, a gente vendo a trajetória da nossa LDB, a gente consegue ver que nenhuma legislação é neutra. Que neutro é o detergente e que como a posição política, a disputa política, o olhar que se tem sobre a educação impacta diretamente na nossa atual lei de diretrizes e bases. É uma pena porque começou com uma construção de um projeto muito democrático, ouvindo várias instâncias e no final a gente viu que a coisa não terminou assim. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Tranquilo, Thaís. Tranquilo também, Thaís. Tranquilo? A partir, gente, da semana, eu coloquei para vocês uma atividade ontem no SIGA, que é 2 VOF e uma perguntinha aberta. Quem assistiu a aula faz assim, de olho fechado. E a partir da semana que vem, eu não vou botar texto base no SIGA, porque a princípio o texto base é a LDB de 96 e eu já coloquei ela para vocês lá. Então, vamos dando uma olhadinha na LDB, porque como que eu vou organizar as atividades referentes à LDB? Eu não consigo trabalhar a LDB toda numa videoaula. Eu vou dividir ela em categorias para explicando para vocês. E na medida em que eu for vencendo uma categoria, eu vou botar um quiz, um questionário de perguntas fechadas sobre a LDB. Esse questionário, a princípio, não vai valer ponto. Vocês vão... Eu acho que eu vou conseguir dividir a LDB em umas 3 ou 4 aulas, então... seriam... Se eu conseguir dividir em 3 aulas, vão ser 3 questionáriozinhos. E na última, eu vou fazer um simulado geral de LDB com vocês. Então, esse simulado geral de LDB vai valer 2 pontos, tá? Então, se vocês realizar os quiz semanais, eu vou somar meio ponto. Então, se você consegue ir fazendo as perguntinhas semanais, você já vai tomando uma maldade, porque LDB é muita maldade, é muita lei, não é maldade de ruindade. Você tem que ter uma certa expertise para poder interpretar a lei, porque às vezes uma palavrinha que eles colocam faz toda a diferença. A gente vê muito no texto preferencialmente. Preferencialmente não é exclusivo. O preferencial me abre brecha para eu poder pegar outros caminhos. E é isso que eu quero que vocês leiam. Então, cada semana eu vou postando as aulas da LDB. E na última aula, eu vou fazer um encontro online com vocês. Vou fazer uma revisão geral dos pontos principais. Vou tirar dúvida e vou abrir esse simulado de LDB. Esse simulado eu não pretendo deixar muitos dias abertos, não, tá? Eu vou deixar o final de semana, não devo deixar uns 4 dias. Então, vocês fiquem atentos às datas mais em breve. Mas aí eu vou avisando vocês sobre. Tá joia? Pergunta, dúvida, protestos? Tá ok? Não, tranquilo pra mim, Thaís. Tranquilo, Valéria? Beleza. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Deixa eu parar a gravação. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Eu me coloco à disposição.